ele acaba se apaixonando pela garota mais popular da escola. Eu sou o Tio Rock. Deixe seu like e bora! Tudo começa com o nosso protagonista que, na escola, conheceu a garota mais popular do colégio. Ela estava ao lado do seu armário, então ele tentou puxar conversa com ela, mas foi surpreendido por um olhar mortal, após o qual ela se afastou de imediato. Isso o fez pensar se não foi o cheiro de ovo estragado do seu hálito que a espantou. Como ele não fazia ideia de quem ela era, o professor pediu que os alunos se apresentassem um por um. A primeira garota que falou tremia tanto que parecia uma máquina de lavar com defeito, o que fez a sala rir. Quando chegou a vez de Kumi, todos se voltaram para ela. Então, ela caminhou até o quadro e escreveu seu nome com firmeza. Por razões que só eles sabiam, a turma começou a bater palmas como se ela fosse algum tipo de celebridade. Kumi ainda não disse nada ao retornar ao seu lugar, permitindo que outro aluno se apresentasse. Tadano foi esse azarado, e sua apresentação foi recebida com tanto desprezo que solidificou o fato de que ele era a pessoa mais rejeitada da turma. Ainda assim, Tadano achou que Kumi estava irritada com ele. Ele começou a tremer como uma folha e tentou se explicar, mas Kumi o surpreendeu ao tentar dizer algo. No entanto, ela não conseguiu. Então, os dois começaram a arrumar a sala juntos. Durante isso, Tadano fez uma pergunta a ela. Mas como era de se esperar, ela começou a gaguejar como se sua mente fosse um computador com 2 MB de RAM. Tadano olhou ao redor da sala, procurando algo que pudesse usar para se comunicar com ela. Quando viu o quadro, pediu para ela escrever o que queria dizer. Kumi atendeu e explicou que sempre ficava nervosa quando tentava conversar com alguém. Ela contou que gostaria de fazer amizades como qualquer outra pessoa, mas por não conseguir falar, sempre acabava isolada. Ela também pediu desculpas por tê-lo deixado desconfortável no primeiro dia, depois apagou o quadro e tentou sair. Para sua surpresa, Tadano começou a escrever também, e os dois começaram a trocar mensagens assim. Durante a conversa, Tadano perguntou qual era o sonho dela, e ela disse que queria ter 100 amigos. Tadano prometeu ajudá-la a conseguir mais 99, já que ele se considerava um deles. No dia seguinte, Tadano já tinha pensado em uma forma de ajudar Kumi a realizar esse sonho e estava certo de que daria certo. Infelizmente, ao se aproximar de um grupo de meninas e tentar conversar com uma chamada Yamai, ele entendeu o real sentido por trás da música Sweet But Cycle. Yamai sorriu de maneira educada antes de cochichar algo tão cruel que ele se desculpou por ter falado seu nome. Depois disso, Yamai voltou para suas amigas como se nada tivesse acontecido, embora tivesse acabado de fazer Tadano questionar sua existência patética. Tadano voltou ao seu assento após várias tentativas frustradas de socializar, percebendo que todos o detestavam. Mesmo assim, não quis desistir e decidiu conversar com a única pessoa que gostaria de evitar, Najimi. Najimi era uma espécie de imã social, e por algum motivo conhecia quase todo mundo na escola desde a infância. Por isso, ele se surpreendeu quando ela disse que não queria ser amiga de Kumi. Ele a levou para fora para conversar melhor. Najimi explicou que Kumi era a única pessoa com quem não conseguia se conectar, pois não conseguia entendê-la. Contou que já tinham estudado juntas antes, mas quando tentou se aproximar, Kumi nem sequer a olhou nos olhos. Ela disse que a rejeição foi tão intensa que ficou de cama por uma semana e desde então evitava Kumi como se fosse uma praga. Tadano defendeu Kumi, dizendo que tudo não passava de um mal entendido, e sugeriu que Najimi fosse até a casa dela para tentar de novo, mas ela recusou. Quando ele insistiu, Najimi o provocou dizendo que ele só queria ajudar Kumi porque estava esperando algo em troca, como nos livros picantes que ele lia. Tadano garantiu que suas intenções eram sinceras, então Najimi concordou em acompanhá-la. Mais tarde naquele dia, após as aulas, Najimi e Kumi foram embora juntas, enquanto Tadano a seguia como um detetive de 5ª categoria. Infelizmente, a conversa não fluía, já que Najimi tentava puxar assunto, mas Kumi permanecia em silêncio. Justo quando Tadano pensou em mandar uma mensagem para Najimi, 2 figuras assustadoras apareceram. 2 delinquentes feios de dar dó. Tadano se preocupou achando que eles fariam mal às suas amigas. Mas ao ver Najimi conversando com eles como velhos conhecidos, ele relaxou. Acontece que o sósia do Mike, que parecia ter mais gordura do que sangue, estava apaixonado por Najimi. Ele a encontrou só para pedir que ela namorasse com ele. Mas Najimi disse que ele deveria primeiro entrar para a academia antes de tentar conquistar alguém. Isso o deixou furioso. Então ele tirou a camisa, agarrou o pulso dela e tentou forçá-la a aceitar seus sentimentos. No instante seguinte, Kumi tocou no ombro dele e tentou devolver a chave. Quando ela tentou falar sobre a chave, o idiota presumiu que ela estava ameaçando matá-lo com ela, porque ouviu ela dizer a palavra morrer. Com medo de morrer, ele saiu correndo e seu amigo foi atrás dele como o tolo que era. Quando eles se foram, Kumi parecia desanimada. Então Tadano tentou assegurar a ela que ela não havia feito nada de errado. Nesse momento, Nadine interrompeu e disse a Kumi que seria amiga dela antes de cair na risada. Kumi não disse nada, mas era bem claro para Tadano que ela estava contente. E ele estava muito orgulhoso dela. No dia seguinte, durante o almoço, Najimi sentou-se com Kumi e falou tanto sobre tudo e qualquer coisa que quase fritou os circuitos cerebrais da pobre garota. Tadano teve que intervir e explicar que Kumi era antissocial, mas queria fazer seus amigos mesmo sem saber como falar com as pessoas. Najumi achou a revelação curiosa, então bolou um plano para ajudar Kumi a superar seu receio. Ela pediu a Kumi que fosse à lanchonete buscar um pedido de café personalizado para ela, o que Tadano achou absurdo. Ele acusou Najumi de brincar com Kumi, mas ela disse que estava tentando ajudar Kumi.
Ele então insistiu que a acompanhassem, mas ela disse que tinha mais 3 compromissos para o almoço que não podia faltar. Tadano seguiu Komi até a loja e a observou andar de um lado para o outro do lado de fora por um tempo, antes de ela finalmente tomar coragem para entrar. No balcão, o atendente perguntou o que ela queria pedir, mas quando ela não disse nada, ele mostrou o cardápio. Komi olhou para ele e entrou em pânico ao não ver o pedido de Najumi, sem perceber que poderia montar os ingredientes ela mesma. Por outro lado, então o balconista decidiu adivinhar qual bebida ela queria. Então entregou a ela, mesmo sabendo que era a bebida errada, ela levou de volta para a escola. E quando entregou a bebida, Najimi falou que estava errada, então Komi começou a ficar triste. Alguns dias depois, no almoço, Agari reparou que Najimi estava o observando. Sentindo-se sobrecarregada, ela foi se esconder no banheiro, o único lugar onde sempre se sentia segura, mas teve a impressão de que Komi a havia seguido. Eventualmente, Komi saiu, então Agari saiu do cubículo e tentou ir embora também. Mas no caminho, ela encontrou a professora, que pediu para ela avisar a turma para ir ao ginásio durante o 6º período, o que a deixou nervosa. Agari não era o tipo de pessoa que se dava bem em ambientes públicos, e a ideia de falar para a turma só aumentava sua ansiedade. No entanto, quando sentiu que Komi ainda observava das sombras, ela criou coragem e correu de volta para a sala para entregar a mensagem. Ao chegar na classe, recebeu um pequeno incentivo do seu guia espiritual e se sentiu mais confiante. No entanto, no momento em que abriu a boca para falar, as palavras que saíram não faziam sentido, e todos se viraram para olhar para ela como se ela tivesse crescido uma outra cabeça. Agari decidiu fugir, mas no momento em que virou para a esquerda, gritou de medo e no final fez o anúncio antes de sair correndo. Enquanto todos se perguntavam o que tinha acontecido, Tadano notou Komi ao lado da porta e concluiu que ela tinha algo a ver com isso. Aconteceu que mais cedo naquele dia, Najimi havia dito a Tadano e Komi que seria impossível para Komi fazer amizade com todos. Ela puxou uma pilha de papéis contendo os perfis daqueles que havia selecionado cuidadosamente para Komi conversar. A primeira pessoa dessa lista era Agari, que agia como se tivesse medo da própria sombra. Todos os atributos que Najimi listou de Agari fizeram Komi sentir uma espécie de conexão com ela. De volta ao presente, Komi e Tadano ficaram tão surpresos que não conseguiram falar, mas Agari esclareceu dizendo que não era digna de fazer amizade com Komi. Ela disse que preferia ser o cachorro dela porque isso era mais adequado. Então Komi e Tadano concordaram com a situação estranha. No dia seguinte, Komi mostrou a Tadano seu novo celular e disse que queria obter o número de telefone dos amigos. Ele se ofereceu para ir com ela falar com Najimi e Akari, mas Komi disse que queria resolver isso sozinha. Ele observou enquanto ela se aproximava de Najimi, que estava com tanto receio de falar com Komi e com Tadano presente. Mas no fim, Komi conseguiu entender o que ela queria dizer. Komi então se aproximou de Agari, que começou a agir de forma estranha, perguntando se Komi queria fotos dela enquanto arfava como um cão. Após se afastar de Agari, Komi foi até Tadano, que a parabenizou por ter conseguido o número de Najimi sem ajuda. Em vez de responder, Komi tentou entregar-lhe seu celular, mas foram interrompidos por Agari. Ela se desculpou por seu comportamento estranho anteriormente e entregou a Komi um bilhete com seu número de celular escrito. Também acabou revelando que Najimi havia dito que Komi queria que Tadano pudesse ajudá-la. Mais tarde na escola, a professora perguntou se alguém queria se voluntariar para a presidência da turma. Então ela pediu que indicasse alguém para essa posição importante e toda a firma escolheu Komi, mas ela estava com muita vergonha para falar alguma coisa, então Tadano se opôs a ser presidente da turma. No entanto, Nadine foi mais rápida, levantando a mão e se opondo à ideia de Komi ser presidente. Tadano a encarou com admiração e temor, achando que ela seria atacada pelos colegas. Porém, Nadine o lembrou que ela era meio maluca, e em vez disso, declarou que Komi merecia uma posição mais alta que a de presidente da classe. Ela sugeriu que alguém como Komi devia ser a deusa da sala. Como todos na turma, menos Tadano, eram meio doidos. Todos aplaudiram com entusiasmo. Quando tudo se acalmou, o professor perguntou quem seria o presidente oficial, e todos escolheram Tadano. Não porque o achassem competente, mas porque o viam como um inútil cujo único propósito era servir e venerar Komi. Naquela noite, Komi revisava seus contatos e ensaiava como fazer ligações, quando acidentalmente ligou para um deles, o que animou os colegas. Mas ela ficou nervosa e com medo dele atender. Mas logo ele ligou de volta, ela falou que discou o número dele sem querer, Tadano ficou feliz em ouvir a voz dela pela primeira vez, e gostou demais. No outro dia, na escola, Nadine estava jogando com Yamai e outros alunos. Tadano percebeu que Komi queria se juntar à turminha, então falou alto para chamar a atenção de Nadine, então ela chamou Komi para jogar junto com eles. Tadano ficou preocupado que Nadine aproveitasse a situação como mais uma chance de testar Komi. Então perguntou se podia se juntar. Comparado à recepção calorosa que Komi teve, Tadano sentiu o desprezo deles por ele. Mesmo assim, o aceitaram, para não deixar Komi perceber que não gostavam dele, e seguiram com o jogo. Durante a partida, Najimi avisou que o perdedor faria careta de beijo. Todos deram o máximo para ganhar só para ver Komi fazendo uma. Tadano percebeu e se esforçou para perder justo quando o sinal bateu para o fim do intervalo. Quando todos saíram, Najimi voltou e disse que ele ainda tinha que fazer a careta. Tadano se sentiu um lixo, mas Komi agradeceu por ajudá-la a se enturmar, o que o animou um pouco.
Alguns dias depois, durante os exames físicos, uma garota chamada Yadano decidiu que sua missão era vencer Komi em tudo. Tadano percebeu ela observando Komi como se fosse o próprio Pennywise de olho em sua próxima vítima no esgoto, e ficou pasmo, para dizer o mínimo, já que ela tinha sido a única pessoa até então que não olhou para Komi como se fosse a encarnação moderna de Afrodite. No dia seguinte, Komi seguia a caminho da escola sem saber que Yamuya a seguia sorrateiramente, como uma perseguidora obcecada. A desequilibrada chegou ao ponto de cheirar, lamber e guardar um fio de cabelo que havia encontrado da Komi. Estava evidente que nem mesmo uma medida judicial de afastamento manteria aquela versão feminina do Coringa longe de Komi. Assim que ela tentou iniciar um diálogo com Komi, a Gari, também conhecida como a eterna sombra protetora da Komi, apareceu para conversar com ela. Yamui lançou para Gari um olhar tão carregado de rancor que quando a garota se virou, tudo o que viu foi um rosto demoníaco digno de um Oni. Apavorada, Gari gritou e saiu correndo, deixando Yamui com a chance perfeita de se aproximar de Komi após amaldiçoar a garota em voz baixa. Infelizmente, Najimi foi mais ágil e começou a puxar assunto com Komi, o que deixou Yamui extremamente incomodada. Ainda assim, ela manteve a pose e fingiu estar bem quando foi notada. Não perdeu a chance, porém, de disparar uma indireta venenosa antes de finalmente conseguir falar com Komi. Como sempre, Komi apenas olhou para Yamui, que interpretou o gesto de maneira distorcida, acreditando que Komi a via como uma mera mortal indigna de reconhecimento. Najimi tentou esclarecer a situação, mas a lunática parecia encontrar prazer em ser ignorada por alguém tão especial como Komi. Num momento oportuno, Yamui arrastou Najimi para um corredor mais reservado e exigiu saber qual era o envolvimento dela com Komi. Najimi, surpresa com a mudança brusca no comportamento da colega, explicou que elas eram apenas amigas. Yamui aceitou, mas afirmou que era essencial que fosse apresentada a Komi da maneira correta. O que Najimi então fez? Mais uma vez, Komi apenas lançou um olhar para Yamui, o que pareceu acender ainda mais sua obsessão a ponto de ela ter que se controlar para não perder o controle. Sentando-se no lugar de Tadano, Yamui ofereceu uma porção generosa de seu almoço, já que havia preparado comida demais pela manhã. Komi se sentiu desconfortável com ela, usando o assento de Tadano, mas achou que talvez ele estivesse tentando incentivá-la a fazer amizades e aceitou a refeição. Yamui soltou um rugido triunfante e se desculpou por tê-las assustado antes de voltar ao seu lugar. Logo em seguida, o sinal tocou e Najimi notou pela primeira vez a ausência de Tadano na sala desde o início do ano. Enquanto tentava pensar em como sobreviver ao dia sem ele para interpretar os gestos de Komi, Tadano despertava em um quarto repleto de fotos da Komi. Ao olhar ao redor, ele compreendeu que havia sido sequestrado por Yamui, já que o ambiente também exibia imagens dela como uma fã completamente fora de controle. Durante o intervalo, Najimi perguntou a Yamui se poderia visitá-la após as aulas. Sentada novamente no lugar de Tadano, Yamui tentou negar até que Najimi mencionou que levaria Komi junto. Essa sugestão fez Yamui imaginar Komi deitada em sua cama, deixando seu perfume nos lençóis, e ela aceitou imediatamente. No entanto, ao lembrar que seu quarto era praticamente um altar para Komi, e que Tadano estava amarrado lá dentro, ela entrou em pânico. Quando chegaram à casa, Yamui pediu que esperassem do lado de fora, dizendo que precisava organizar as coisas. Ao entrar, escondeu as fotos e empurrou Tadano para dentro do armário, ameaçando enterrá-lo nas montanhas se ele fizesse qualquer ruído.